pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre os regimes de bens. Com base nas dúvidas de nossos clientes, nós elaboramos aqui as principais perguntas, as principais dúvidas e falaremos um pouquinho sobre cada uma delas. Vale destacar que não existe receita de bolo, né? E é aquilo, cada um tem um estilo de vida, uma necessidade, então é sempre bom observar esses pontos e ver qual é a melhor opção para você. Sim, geralmente alguns clientes perguntam: mas doutor, qual é o melhor regime de bens na minha situação? Tudo. Você tem que analisar todo o caso concreto, né? Conversar muito bem com a pessoa, explicar cada um e ver qual é a melhor solução para ela, né? Então vamos lá, iniciaremos pelo regime mais conhecido em nosso país e até mesmo o mais utilizado, que é a comunhão parcial de bens. Pessoal, esse é o regime mais utilizado por uma segurança também, mas além disso, caso você seja omisso tanto na união estável quanto no casamento, esse é o regime que vai valer. Então é o regime que predomina aqui no Brasil. E o que acontece nesse regime? Os bens que você possui antes de casar não vão se comunicar. Apenas os bens que vocês compraram durante o casamento de forma onerosa. Então, doações, heranças também não vão se comunicar nesse regime. A título de exemplo, até mesmo para facilitar o entendimento de vocês, eu vou contar uma história aqui. João e Maria vão se casar, ocorre o quê? Maria já tem uma casa de 500 mil reais e o João não tem nada. Então, eles se casaram, durante esse casamento, eles não fizeram nada de forma onerosa e chegou ao temido término do casamento, o divórcio. E neste caso, como a Maria já havia adquirido este imóvel antes do casamento e eles não adquiriram nada durante essa constância, na partilha de bens, este imóvel não vai se comunicar, vai continuar sendo 100% dela. Outra coisa interessante que não se comunica são os instrumentos de profissão. Um exemplo, um dentista compra um aparelho lá caro para a profissão dele e isso não vai entrar na partilha de bens. Claro que tem que ver o caso concreto. Às vezes o cara pode trabalhar vendendo joias. Tem um grande patrimônio em joias e a mulher dele ajudou a comprar. Aí já é diferente, aí entra na partilha. Existe uma discussão. Então, pessoal, acho que dando esses exemplos mais comuns, vocês conseguem entender de uma forma mais fácil. Outra coisa, mais um exemplo. Mesmo caso, Maria tem uma casa de 500 mil, se casou com o João, durante a constância do casamento eles adquiriram mais uma casa. Suponhamos que seja outra casa de 500 mil. Então chegou a temida data aí do divórcio novamente. O que vai acontecer na partilha de bens? A Maria já possuía uma casa de 500 mil, isso não vai entrar na partilha de bens. E essa outra casa que eles adquiriram durante a constância do casamento, vai haver a divisão de 50% para cada. Então, 50% vai para a Maria e 50% para o João. Suponhamos aí que seja 250 mil reais para um e 250 mil reais para o outro. Outra coisa interessante, que já falamos, mas vale reforçar, a herança. Se João e Maria, João recebe uma herança durante a constância do casamento, na separação, essa herança será apenas de João. Não se comunica, não entra na partilha de bens. O mesmo se ele receber alguma doação. Sim. É claro que se nessa doação que ele receber tiver algum contrato, alguma coisa falando que esse bem que ele está recebendo é para os dois, aí entra na partilha de bens. E bem, só para finalizarmos esse primeiro tópico e repassarmos os bens que não se comunicam, vou citar para vocês. Os bens recebidos por doação, inventário, subrogados e aqueles que foram adquiridos antes da constância do casamento. Para quem não sabe o que é um bem subrogado, só como forma de exemplificar e para vocês conseguirem entender sem termo técnico, explique aí, dá um exemplo aí para eles. Podemos colocar assim: João, antes do casamento, tinha uma casa no valor de 500 mil. Ele se casou com Maria, a família aumentou, tiveram 2 filhos, ele teve que vender a casa que ele possuía e comprar uma maior, de 700 mil. Foi feito o divórcio, então o valor que Maria terá direito
entre esses 200 mil. O valor de 500 mil da casa que ele possuía não entrará nessa partilha. Então ficará a divisão da partilha de bens, 200 mil, 50% para cada um. Bom, agora, pessoal, vamos falar do regime de comunhão universal de bens. É aquele regime que todos os bens que você possuía antes e todos os bens que vocês compraram durante o casamento vão se comunicar. Então, a título de exemplo, vamos supor o seguinte: Maria, antes do casamento, já possuía uma casa de 500 mil reais e durante a constância do matrimônio, os dois, Maria e João, adquiriram outra casa de 500 mil reais. Então, caso haja um divórcio, todo esse patrimônio, que seria 1 milhão de reais, a partilha será feita da forma convencional, 50% para cada um dos dois. Então ficaria 500 mil reais para a Maria e 500 mil reais para o João. É simples de entender, não tem muito segredo. O interessante aqui é que os bens herdados e doados se comunicam também. Então, por exemplo, se você recebeu 1 milhão de reais a título de herança, ele entrará na partilha de bens, então seria 1 milhão de patrimônio que você já tinha das duas casas, mais 1 milhão de reais de herança, vai ficar 2 milhões, 1 milhão para cada um. Uma curiosidade é que no regime convencional, no parcial, a herança não entraria nesse caso, né? A única exceção que não vai se comunicar é se existir a cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula pode ter tanto na doação quanto na herança. Então, quem faz a doação coloca lá, não haverá comunicação desses bens. Isso é interessante também. E é um ponto aí que muita gente às vezes não sabe. E bem, agora falaremos um pouquinho sobre o regime de separação de bens. Nesse regime existem o regime convencional e obrigatório. É conhecido como a separação total de bens. Basicamente, como o nome já diz por si próprio, os bens adquiridos antes e durante a constância do casamento não se comunicam. É simples de se entender também. Basicamente, você tem um imóvel, a pessoa tem outro imóvel, na hora da partilha de bens não vai haver essa comunicação. Cada um com o que adquiriu. E esse regime hoje em dia é muito comum. Principalmente para quem tem empresa, artista, e não é aquilo que você é 100% egoísta. Uma coisa que nós até costumamos a brincar com os nossos clientes é: converse sempre no início já do namoro, para não ter aquela, agora você não confia mais em mim, tá achando que eu sou interesseira. E muitas vezes não tem a ver com interesse, né? Às vezes é facilidade. Se a pessoa tem uma empresa, se ela casar em outro tipo de regime, vai ter que pedir autorização para tudo. No regime de separação total, tanto alienação, ônus real, você não precisa da outorga uxória, que é basicamente a assinatura do seu cônjuge. Então isso no dia a dia, principalmente para quem tem muitos negócios, que precisa assinar diversos documentos, facilita muito, né? Sim, e é importante destacar também que na obrigatória, você não tem essa opção. Então, se você tem 70 anos ou mais, seu cliente tem 70 anos ou mais, ele não pode casar em outro regime. Então, esse será o regime escolhido. Antes de 2015, tinha a pessoa com deficiência também, mas entrou a lei de inclusão e agora é somente a pessoa com superior a 70 anos de idade. E outra coisa, pessoal, que muita gente pergunta e que muita gente não sabe. Não é porque você casou-se nesse regime de bens que você não vai poder comprar uma casa em conjunto. Isso é básico. Na matrícula do imóvel, quando vocês forem comprar, escritura pública, registro do imóvel, você pode colocar a cota de cada um, a cota pertencente de cada cônjuge. Então, por exemplo, Maria pagou 500 mil reais e João pagou 500 mil reais. Então, na própria matrícula vai estar especificado. Maria tem determinada quantia e João tem determinada quantia. Um contrato, escritura, dá sim para sinalizar esses pontos. E até mesmo uma coisa que é muito comum para quem se casa nesse regime de bens é criar uma holding familiar, que você pode colocar um imóvel, um veículo e fazer a distribuição do capital social. Maria tem X cotas da empresa e João tem X cotas dessa empresa. Então isso facilita muito, até mesmo no quesito aí de sucessão. E uma coisa que nós esquecemos de mencionar é que nesse regime de separação total de bens e no de comunhão universal de bens,
é necessário realizar o pacto antinupcial. Então existem alguns trâmites que precisam ser seguidos. Por exemplo, é preciso do pacto antinupcial, é lavrada uma escritura pública no cartório de notas. Posteriormente, essa escritura deve ser registrada no cartório de imóveis do domicílio dos noivos. Então tem esses detalhes que muita gente não sabe, né? Uma coisa interessante também, vamos fazer um vídeo mais para frente falando sobre o pacto antinupcial, os tipos de contratos de casamento, mas é interessante falar que nesse pacto vocês podem colocar várias coisas referentes ao regime de separação de bens. Por exemplo, após 5 anos de casado, Maria terá direito a essa casa. Após 10 anos de casado, João abrirá mão dessa casa, passará para os filhos. Então você pode fazer... Digamos que você cria um regime bem personalizado. Você pode... É bem flexível. Existem diversas coisas. E por fim, o não menos importante, porém o menos utilizado em nosso país, é o regime de participação final nos aquestos. Esse regime, pessoal, é muito pouco utilizado. Poderia ser mais utilizado porque ele é interessante. Ele é uma mistura do regime de separação total de bens e do comunhão parcial de bens. É híbrido. É híbrido. Então, você não precisa de autorização nenhuma durante o casamento para vender algum bem, alguma coisa do tipo. E ao final, no divórcio, todos os bens que você adquiriram onerosamente durante o casamento vão se partir, menos os bens recebidos por doação ou herança. Esses não vão se comunicar, igual era o regime de comunhão parcial de bens. Então tem essas duas características importantes desse regime. É que precisa de uma assessoria contábil, digamos assim. É como se fosse uma empresa. Exatamente. Por isso que o pessoal acaba não utilizando muito. É um pouco mais complexo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente que tenham conseguido entender sobre cada um desses regimes. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem quiser seguir nós nas redes sociais, o meu Instagram é @FelipeMagliarelli. O meu é @VictorBarussi. Tem um da página também, @papo.adv. Deixaremos na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.